Olá, boa noite, doutores, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez na live de comissão de eventos. Um momentinho que eu estou adicionando o doutor Tiago. Só para já começar. Já estou te adicionando, doutor Tiago. Agora foi. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo, doutor. Tudo jóia. Que Tá me bom. ouvindo bem aí? Estou sim, tá me ouvindo bem também? Senão a gente já Sim, faz. sim. Que bom. Então é uma grande honra, mais uma vez, estar aqui com o doutor, nesse nosso bate-papo do início da advocacia trabalhista. Então, vou já lhe passar a palavra para que o doutor possa se apresentar e a gente já começar, então, nesse bate-papo com a nossa querida comissão do Jovem Advogado. Olha, tem alguns queridos aí entrando aí. Tem gente de peso, tá me fiscalizando aqui. A doutora Alessandra Benedito, uma querida amiga, que é coordenadora da Comissão de Direito do Trabalho da OAB, né? Acho que tem mais a nossa querida amiga aí, a Mariana Bega, né? Que é uma especialista aí no direito do trabalho em Jaú, e agradecer na sua pessoa, na pessoa do presidente da comissão, o Dr. Caio, presidente da comissão de Cultura e Eventos, esse convite, né? E nós vamos falar um pouquinho aí sobre vamos bater um papo, né? Sobre a questão do início aí da advocacia trabalhista, tá? Só para me apresentando, né, eu sou advogado, atuo mais na área contenciosa, também consultivo, mas mais contenciosa, e apesar de ser natural de Belém do Pará, eu me radicado desde sempre aqui no estado de São Paulo, e mais, por último, em Tupã. E faz 6 anos nós estamos aqui em São Paulo, nessa labuta, né, exercendo esse ofício maravilhoso que é a advocacia, né. Bom, Jéssica, eu acho que uma das coisas que a gente pode iniciar mencionando, né, eu acho que para toda área que a gente despertar o interesse em seguir, né, ter uma atuação bacana, né, a doutora Irma, lá de Araraquara, tende a que nós consigamos nos especializar, né, o quanto for necessário para poder ter uma atuação diferenciada dentro do mercado de trabalho. Pois bem, na minha época, não é tanto tempo assim atrás, mas assim, na época que eu estava iniciando a carreira, nós não tínhamos ainda a questão relacionada a esses cursos, né, que a ESA tem oferecido nessa atual gestão, para a capacitação do jovem advogado, né? A gente tinha que escolher se nós íamos ter as despesas voltadas para o escritório, ou se nós iríamos nos capacitar, né? Hoje a ESA, da OAB São Paulo, através da atual gestão, tem ofertado isso de forma gratuita para o jovem advogado, alguns cursos, né, de capacitação em algumas áreas. Então, é fundamental essa qualificação para que vocês possam, para quem vai advogar na área, ter um pouco mais assim de tranquilidade, né, e conhecimento quando for desenvolver o ofício. Tá? Mandar um grande abraço para a doutora Luciana Sartori, né, amiga aí, obrigado pela presença.
algumas pessoas e os amigos entrando, o próprio doutor Caio Pedroso aí, que é o presidente, nós falamos há pouco. Tá? Não chegou atrasado não, doutor. Tá dentro, acabamos de começar aí, estamos iniciando. Bom, pelo reclamante, algumas das preocupações que é importante ter uma qualidade na entrevista. Né? A gente precisa ter uma qualidade na entrevista quando nós formos conversar com o reclamante as pretensões que a gente explorar toda e qualquer possibilidade dentro dessa questão no direito do trabalho, principalmente nesse momento onde a gente teve uma queda muito grande do número de ações. É preciso que a gente tenha a qualidade do nosso trabalho para apresentar para o cliente, Está dando eco? Você está me ouvindo bem aí? Tudo bem, para mim não está dando eco. Não? Não. Será que eu colocar o... Eu estou te ouvindo baixo. Agora. Tá melhor agora? Agora melhorou. Aqui, ó. Agora melhorou. Então, é mesmo uma questão, como eu mencionava, da questão da qualidade de uma boa entrevista para poder explorar todos os pedidos da sua inicial. Né? É o que, geralmente, em tempos onde estou dizendo que está dando um pouquinho de eco. Vou tentar colocar o... Vou tentar colocar o fone aqui. Deixa só. Me ouve bem agora? Melhorou? Estou ouvindo bem. Se melhorou, deu uns coraçõezinhos aí pra gente saber se tá melhor agora ou não. Bom, eu mencionava da qualidade com relação à questão da entrevista, né? A entrevista inicial com o reclamante. Para que você possa explorar, principalmente agora, nesses tempos difíceis do trabalho, que agora tem retomado esse protagonismo, a gente tem que praticamente extrair leite de pedra, né? Perdão do jargão, né? Para todas as possibilidades. Se você estiver pelo lado da empresa, né, o que tem que se tomar cuidado na análise, primeiro, do caso, né, de todas as nuances, fundamentalmente aí saber separar também aqueles documentos que efetivamente serão necessários para uma boa defesa, para uma defesa de qualidade. Tá? Acho que dentro desse panorama a gente tem muitas empresas, muitos colegas que por vezes fazem a advocacia trabalhista empresarial, e no contato que tem com a contabilidade ou RH, por vezes acabam juntando documentos, sem aquela análise criteriosa dos documentos, né? Acabam juntando documentos até que esboroam a tese da defesa, né? Vai fragilizar a própria defesa da argumentação que está tendo ali. Né? A gente passa, então, com relação à própria a questão da sucumbência, né, que é uma grande pegada aí, que o pessoal tem uma grande dificuldade com relação à questão da liquidação dos pedidos, né, e que é vinculada, que está relacionada à questão da sucumbência. Né? Não tem como você falar da liquidação dos pedidos sem você falar fundamentalmente dessa questão relacionada à sucumbência também. Por que isso? Porque o que se teme na liquidação da reclamação é posteriormente o valor que irá incidir sobre a sucumbência, que irá incidir sobre esse valor, que de repente possa ser eventualmente exacerbado demais,
ou muito abaixo, né, do que deveria. Então tem que se tomar cuidado quando se for fazer essa petição inicial. Né? Há uma discussão agora recente, até o Tribunal Superior do Trabalho, muito recente, ele chegou a mencionar que poderia se fazer por estimativa, né? Por estimativa de cálculos, mas que seria importante fazer a ressalva ao final, que se tratavam apenas de meros pedidos por estimativa, né? Os valores. Então, é preciso fazer essa ressalva, né, no tocante a essas questões aí da estimativa dos valores, né? A gente costuma dizer, né, acho que tem alguns autores que falam isso, a própria Vogler Bonfim, alguns outros colegas, né, que se a inicial ela tem que vir liquidada integralmente, e esse, me parece, não é o texto da Instrução Normativa 41, né, se eu salvo me engano, acho que no parágrafo 12, nós falamos esses dias atrás até com o nosso amigo que acabou de entrar aí, né, o doutor Marco Beldarós, que é o secretário da Comissão de Relacionamento da RT15, grande amigo lá de Sorocaba, né, o próprio Fran. A gente falava dias atrás, que se a inicial tem que ser integralmente liquidada, né, a defesa tem que ser liquidada também, e você já impugnar o que está correto ou não nas repercussões dos cálculos. Né, a sentença também tem que ser liquidada, né, e o acórdão emitido pelo tribunal também tem que ser liquidado. Né? Então, tem algumas questões que você não consegue avançar na liquidação e realmente precisa, por vezes, fazer ao menos essa estimativa, né? Na verdade, a gente acaba achando que acaba sendo um chute, porque você não tem como muitos documentos que ficam em posse da empresa para poder fazer esses cálculos. Você precisa ter alguns documentos que estão em posse da empresa, né, para poder efetivamente fazer um cálculo com qualidade. Tá? Pelo lado da empresa, saber explorar muito bem a questão das preliminares, né, de alguns equívocos e erros formais que, por vezes, a inicial tenha. A gente costuma dizer que né, quem ganha, às vezes, o processo é no detalhe. O doutor João Paulo, de São Caetano, o doutor André Amin, lá de Campinas, presidente da Comissão de Prerrogativas, lá. Vocês estão com próximos? Não, doutora Mariana, que a gente tá, pelo menos aqui eu tô só com o aparelho, ainda tá dando interferência? Alô? Tá me ouvindo bem? Então, tá? Se está acompanhando, tá dando eco, avisa a gente pelo chat. Ela estava dando eco. Eu me mencionava da questão da observância dos requisitos formais. Com relação à inicial, na defesa, né? Preliminares são muito importantes para a gente checar se efetivamente aquela inicial ela está adequada e atendendo todos os requisitos, tá? Não só a parte documental é importante, né? A questão da instrução fundamental, principalmente para quem atua pela reclamada, né? O que a gente vê, muitos colegas, que às vezes ressentem, que às vezes sentem receio de ouvir o reclamante, né, ou a parte contrária. Então, se você observar bem, na verdade, as partes já manifestaram tudo o arrazoado, não só a petição inicial, estamos reclamando que está com ruído ainda. Eu já tentei, já aumentei aqui, eu não... Aqui o meu som também tem, mas não tenho, tá só o celular. Eu te ouço bem, você está me ouvindo bem, hein? Ouvindo bem, para mim tá sem ruídos. Tá. Agora eu escutei um pouco o ruído. Vamos ver se melhora agora. Bom, o que eu dizia é que muitas vezes, tanto pelo reclamante como pela reclamada, muitos colegas têm receio de ouvir a parte contrária. Então, não tenham receio de ouvir a parte contrária, fundamentalmente porque a gente sabe, ainda no direito, né, que a confissão é mesmo a rainha das provas. Então, por vezes, tem muitas iniciais, e aí tem que tomar cuidado, principalmente para quem atua
de forma massificada, né? Quando você pega pela empresa uma inicial que você checa que ali foi feito de uma forma massificada, então, vamos estar sendo... Bom, aqui estão dizendo que está sendo possível ouvir e aproveitar, então vamos lá. Então, na verdade, o que você precisa fazer? É tentar ao máximo extrair a confissão do reclamante, né? Que muitas vezes, tudo que está descrito na inicial, por vezes não corresponde à realidade, ou à documentação que a reclamada junta com a defesa, né? Você pede para que o reclamante cheque se é aquilo mesmo, assinatura, tudo mais, porque às vezes, na verdade, aqueles documentos que a reclamada estão utilizando, por vezes coloca lume, né, nessa questão a ponto de não você até ficar em controvérsia se houver algum tipo de comissão. Pelo lado do reclamante, né, enquanto advogado do reclamante, é importantíssimo a oitiva do preposto. Muitos juízes não têm muita paciência, né, na hora de ouvir essa prova. Porque fala, doutor, tá tudo na defesa. Eu falei, eu sei, mas muitas vezes o preposto, ele infirma, né, a tese da defesa. Então, você precisa buscar também a confissão do preposto, né? Você precisa explorar a questão da oralidade da prova, né, da informalidade, da celeridade desse tipo de audiência, para poder extrair ao máximo possível as possibilidades da defesa, né? Aumentar as possibilidades do seu pedido, se é reclamante, e também infirmar o quanto for necessário e possível da tese exordial. E aí é que a gente entra no grande porém, né, grande discussão, porque atualmente agora vamos falar de evolução. Eu não sei se é exatamente uma evolução, na verdade está atendendo agora nesse momento de pandemia, mas as audiências por videoconferência, que eu particularmente sou contra, né, audiência de instrução, até você vê os ministros até eu não sei o que advogado está reclamando, sempre quiseram que a audiência que fizesse por videoconferência, mas me parece que é um equívoco nessa narrativa, porque a bem da verdade, o que se sempre pretendeu é que as sustentações orais fossem por videoconferência. A instrução de instrução da trabalhista, você sabe que a grande maioria das provas está na oralidade, né? Então, quando você vai fazer uma audiência por videoconferência, você perde um pouco do feeling, né, Jéssica? Do que a parte está ali, a postura, você analisa se está nervoso ou não, se de repente tem, né, um caminho que você consegue, coisas que você, por esse mecanismo aqui, você não checam. Aos prepostos profissionais. Aos prepostos profissionais com mais prática e audiência que alguns advogados. Agora, inclusive, tem a questão, agora aqui no próprio CLT, que você não precisa ser empregado da empresa para ser preposto, né? Porque, na verdade, ela legalizou a questão do preposto profissional. Mas eu mencionava, né, com relação a essa questão da dificuldade, porque você tem um feeling, né, quando você está pessoalmente ali. Então, assim, dito isso, né, por um lado, por um outro, a gente tem que também destacar aí a questão da combatividade, né, do advogado. Atualmente a gente tem, além do artigo 5º do contraditório para a defesa, somente quando você vai fazer uma instrução, tem aí o artigo 10, né, do CPC, que veda a decisão surpresa, tá? Então, é muito importante se atentar a isso aí. Fundamental, né, para fazer uma audiência. Eu, particularmente, não faço audiência sem ter o mínimo de um roteiro. Porque a audiência é muito dinâmica, né? E nesse... Eu ia perguntar, nós como jovens advogados temos um grande receio de ir para a audiência e ser surpreendido com alguma coisa.
de formular alguma pergunta, porque indeferimentos acontecem a rodo. E a gente fica meio perdido nessa parte, né? Meu Deus, o que eu faço agora? Se o juiz, por acaso, indeferir a minha pergunta e eu acreditar que é uma pergunta fundamental. O roteiro é excelente para isso. Um abraço aí para o doutor André Zipper, lá de nosso amigo do Paraná, doutor aí, especialista em trabalhos aí em plataformas digitais. Se tem muito essa questão, né, do dinamismo da audiência trabalhista, que é diferente das demais, fundamentalmente até por razão do cara você falar alguma coisa e o advogado apresentar de repente uma prova ali, né, vou juntar a excelência para que não está certo o que está sendo falado, né, isso mesmo, acho que a doutora está colocando aqui, uma colega, tá certo, acho que precisa gravar mesmo as audiências, para que não sejam violadas as prerrogativas do profissional, para que, se tiver qualquer nulidade, fique registrado, caso o juízo não quiser registrar. Então, é fundamental, e eu particularmente orientaria fundamentalmente, a não, nas audiências por videoconferência, sempre protestar, se o colega entender que prefere fazer essa prova oral, que é imprescindível fazer essa prova pessoalmente, oral, né? Então, para que proteste nesse sentido, tá? Um abraço para a doutora Juliana Rojas, nossa conselheira, a doutora advogada lá de Guarulhos. A gente precisa ter essa questão também, quanto à necessidade de você fazer a audiência por videoconferência, né, como a colega colocou aqui, né, é imprescindível, fundamentalmente, é o conhecimento do ônus da prova, tá? A gente fica também um pouco receoso, falo eu, com 4 aninhos aí de advocacia, mas super júnior ainda. Então, algumas provas, se estudar muito, a gente vai fazer prova para a parte contrária. Então, acho muito bacana esse conhecimento do ônus da prova. Quem deve provar o quê durante a audiência? Bom, vamos lá. Vamos falar uma coisa... Geralmente, quando você fala de dano moral, geralmente o ônus incumbe a quem alega mesmo, fica dentro dessa questão. Você precisa ter uma prova qualificada, não de uma testemunha de algum tipo de dano moral que possa ter ocorrido na relação do ambiente de trabalho, não que eu soube por outro, né? Eu vi que o fulano mencionou, né? Não, a testemunha precisa ter presenciado a agressão verbal, ou a perseguição, o assédio moral, ou assédio sexual. Então, essa prova realmente, a gente, ainda que por vezes diabólica, né, uma prova diabólica, na verdade fica a cargo o ônus do reclamante, né, que mencionou, exceto se você tiver algum outro também mecanismo de prova, tá? Por exemplo, a questão que a gente estava mencionando um dia numa live com o meu amigo Gustavo Macei, né, atualmente com relação à Covid-19, por ser uma doença ocupacional ou não é, né? A gente entende que a Covid-19, em tese, não teria aí esses contornos como uma doença estritamente ligada, né, ao meio ambiente laboral, mas, por exemplo, um trabalhador da área da saúde, um médico, um auxiliar de enfermagem, né, quem trabalha nos hospitais, aí a gente entende que aí haveria, sim, uma presunção, tá? E que o colega, em que pese o juiz, muito provavelmente, vá designar perícia médica, tá? Mas você pode, não só na petição inicial, como também na audiência de instrução, pedir para inverter o ônus da prova, né? Considerando que ele está ali trabalhando naquele ambiente que tratando pacientes com Covid-19. Então, presume-se, aí em tese, né, de que efetivamente possa haver aí de que ele tenha adquirido essa patologia lá. Por exemplo, horas extras, né? Vamos falar das horas extras.
Você entra lá fazendo o pedido. Aliás, né, uma questão aí até que é muito preocupante. Abraço aí, doutor Nelson Kobayashi, nosso amigo, Baço, São Paulo. Tem uma questão fundamental, que é a questão dessas horas extras. Por vezes a gente tem visto que muitos juízos aí, né, vamos falar juízes, exigem também, acabam exigindo uma prova impossível para o reclamante, né? Porque muitas vezes você entra fazendo pedido de horas extras, olha, aí você vai verificar com o reclamante, vai verificar se há pagamentos de horas extras lá. Ele falou, doutor, olha, nunca recebi horas extras, é importante você fazer essa checagem em algum olerite, né, que tenha, não todos. E aí, você faça o pedido, né, dessas horas extras. O que vai acontecer? Reclamando, muito provavelmente, vai trazer os cartões de ponto, né? Então, você vai ter que verificar pela súmula, né, se aquele cartão de ponto, o mecanismo de controle de jornada é válido, né? Por exemplo, se ele não está britânico, né, se ele não está, se está sem assinatura, se você vê que é uma coisa muito unilateral, né, que não é fidedigno. Ou então, o reclamante pode também dizer, ó, doutor, eu fazia muito mais horas do que está aí, né, porque eu tinha que bater isso aí. Então, você precisa fazer essa prova oral, né, e aí o que muitos juízes têm solicitado? Que aponte, por exemplo, vem lá e, olha, era pago sim, as horas extras, aqui os comprovantes e tal. Então, o que tem se exigido? Muitas vezes, que eu acho que é muito exacerbado para o reclamante, porque envolve cálculos, né? E você vai ter que apresentar aí numa réplica, que é uma coisa que você não vai conseguir fazer rapidamente, somente para o jovem advogado, você não vai conseguir fazer uma prova, uma réplica ali na hora e apontar a diferença de horas extras, tá? Então, até sugiro que, caso faça isso, faça em ata, faça o pedido para que você entende que muito mais e que solicita uma perícia contábil, então, né? Na verdade, aí é a questão da reclamada. A reclamada tem um dispositivo. Ela tem a obrigação de fazer a prova do pagamento de tudo o quanto decorrente da relação de trabalho, né? Então, a reclamada é que precisa fazer essa prova. Então, por vezes, muitos juízes acabam deixando de condenar em horas extras por reclamante, né, em razão dessa falta de apontamento de diferenças de horas extras, tá? Por quê? Porque às vezes vem no olerite algumas horas extras e, na verdade, você está falando que o seu cliente faz muito mais horas extras do que o que está ali. Então, você vai precisar apontar as horas extras entre a jornada que você está mencionando, ou às vezes que a jornada que efetivamente, documentalmente se verifica, que está ali apontada, e o olerite, né? Olha, não foi apontada todas as horas extras. Ok? Sim. Sobre o ônus da prova. Ok. Alguns exemplos. Alguns exemplos, né? Oi? Mas se a gente conseguir se situar durante a audiência, foi excelente a explicação. Na verdade, a questão fundamentalmente é da aptidão da prova, né? Quem tem melhor aptidão para produzir aquela prova, tá? Isso tem que ser, na valoração da prova, isso tem que ser levado em consideração, tá? Bom, a gente tem aí novos mercados, né, que a gente tem sido abertos para advocacia trabalhista, principalmente agora com a pandemia, a gente tem visto aí muitos advogados sendo consultados com relação à questão das MPs, a 936, a 927, que implicam na questão da suspensão do contrato de trabalho, se dá férias, se faz a redução dos valores do salário de acordo com os valores da redução, de acordo com a jornada, né? O Supremo Tribunal validou essa situação, dando ela que nesse cenário haveria sim essa possibilidade de fazer, posteriormente fazer a comunicação ao sindicato. Evidente que isso aí vai haver alguns questionamentos por alguns sindicatos, é natural, mas pelo menos conseguindo ter essa pactuação de forma
individual aí, né, com os seus colaboradores. Então, também dentro da advocacia, há muito essa questão da advocacia consultiva, né? Você, com relação a banco de horas, né? Com relação à questão de algum procedimento de dispensa. Hoje em dia a gente tem avançado como o compliance trabalhista, né? E a due diligence. Tem o nosso amigo, o Dr. Túlio Taeno, que até já defende, está escrevendo um livro sobre a questão relacionada ao compliance sindical, que é uma palestra à parte aí, dele, que é uma coisa sui generis, e saber que também tem outros mecanismos, né? A própria homologação de acordo extrajudicial através do procedimento de jurisdição voluntária. A gente fez uma live junto com o nosso amigo, o Dr. Marco Ladorosa, o Nelson Kobayashi, né? Dr. Rafael Prado. Então, falando sobre a importância, né, porque por vezes esse instituto da homologação extrajudicial, ele não havia previsão na CLT, tá? Esse procedimento de jurisdição voluntária. E agora a nova CLT trouxe expressamente essa disposição. Alguns juízes, já ouvi falar, né? Alguns juízes mais experientes até aplicavam supletivo e subsidiariamente o artigo 15 do CPC, né? Para que fosse homologado esse procedimento de jurisdição voluntária, esse acordo extrajudicial. Agora não, agora a própria CLT traz essa possibilidade. E qual que é o que o advogado, principalmente o advogado início de carreira, precisa entender? Precisa ter a res dúbia, né? O que seria essa res dúbia? Alguma coisa dentro do contrato que fosse controvertido. Né? Você não vai utilizar esse instituto, por exemplo, para fazer uma rescisão contratual, que é tudo que um juiz não quer, né? Que ele sirva como mero cartório de chegar lá, bater, dispensa. Não. Né? É preciso que, dentro desse procedimento, haja algumas questões controvertidas no contrato de trabalho que as partes pactuem, cada uma delas representadas por advogado, vai haver a chancela do juízo, né? O Estado juiz vai estar ali representando, vai estar fiscalizando se não teve nenhum um vício de consentimento, algum erro, coação. E aí o que muitos juízes têm feito é não dar a quitação integral, né, do contrato de trabalho, o que a gente entende como equívoco, até porque nesses planos de demissão voluntária que muitas vezes é feito, não há assistência de ambas as partes por advogados. Há lá o plano colocado na convenção coletiva, mas o próprio STF já mencionou que em casos, e não tem a figura do Estado juiz para você ter essa fiscalização, né, que através do PDV pode-se estipular ali, previsto em convenção coletiva, a quitação geral, integral e revogável do contrato de trabalho. Tá? Então, isso é preciso que você tenha essa situação em mente para você poder fazer esse procedimento, que por vezes é uma ferramenta nova utilizada de pacificação de conflito no justiça do trabalho e que tem que ser bem manejada. Caso o juiz só dê a quitação das verbas constantes no acordo, proteste em ata, faça o recurso, tá? Para o tribunal, pugnando pela quitação integral do contrato de trabalho. Eu não sei se eu estou adiantando, você me diga aí se... Não, tá ótimo. Estou vendo aqui que o nosso presidente, Dr. Lincoln, também está nos acompanhando. Grande abraço. Obrigado, doutor. A Milena também. Entraram alguns amigos aí também, muita gente. Que bom. Bom, o que a gente precisa também se atentar hoje em dia, tanto pelo reclamante pela reclamada, é que a própria instrução normativa 39 do TST vem lá dizendo, né, estipulando o que se aplica do CPC o que é aplicável do CPC ao processo do trabalho ou não, né, aí se tem alguma incompatibilidade. Dentro da compatibilidade, dentro daquilo que é possível aplicar
sobre a quitação anual. Na verdade, vai ter sempre que ter sobre a questão do relacionada a essa quitação anual. É uma coisa ainda que, para o trabalhador não estar assessorado aí, por vezes, por algum profissional, né, seria interessante ter uma ratificação do sindicato, algum órgão representativo, para que pudesse ter uma validade maior com relação a isso. Mas é sabido, e isso tem sido feito, né, questionamentos com relação a esse pagamento, essa quitação anual do contrato de trabalho, né? Bom, o que eu mencionava era em relação à questão da instrução normativa 39, que ela vem prevendo as possibilidades do que é compatível com o processo de trabalho, e dentro delas lá está os artigos 926 e 927, que é, na verdade, a necessidade de que haja a observância de precedentes, né, dos nossos tribunais, somente em decisões de pleno. Então, por vezes, muitos juízes dentro da autonomia, né, que entendem, que não acham-se que estão vinculados, o artigo 926 e 927 ele vem dizer exatamente sobre a questão da observância obrigatória desses precedentes. Então, muitas vezes, ao manejar a sua defesa, ou mesmo a tese exordial, é preciso se atentar, porque tem aquele no tribunal você checa lá alguns assuntos, algumas matérias que são repetitivas, e já tem, por exemplo, algumas questões simuladas, né? Qual que é agora a atual questão? Se você for atuar pelo TRT15 ou TRT2, aqui o TRT15, por exemplo, tem uma súmula mencionando quanto à aplicação do IPCAE, né, ainda que de forma modulada, e o TRT2 ele tem uma tese prevalecente 22 que menciona que o índice de correção a ser utilizado é a TR. E aí a grande celeuma agora com a decisão do ministro Gilmar Mendes no STF, que se entendia estava paralisando todas as ações no país, e ele veio agora, acho que ontem, né, talvez tenha publicado hoje, a decisão, ele, na verdade, explicando que, na verdade, não se trata de uma paralisação de todos os processos discutindo índice de correção no país, e sim que esse índice vai ser, ao final, ratificado no pleno, né, no colegiado do Supremo, né, e que essa questão com relação à aplicação IPCA ou não será discutido posteriormente. Você pode protestar, pode impugnar, embargar, né, que o seja, a depender pelo reclamante ou reclamado. Um abraço ao doutor José Lúcio Munhoz, né, que já foi juiz, agora é advogado, amigo está lá na Escócia, né, estudando aí PhD. Obrigado pelo prestígio. Então, o que eu mencionava era que essas questões, né, que envolvem aí toda a questão do precedente, a própria questão do IPCA é uma coisa que precisa ser melhor explorada, por exemplo, por quem advoga pelo reclamante. Mas por que isso, doutor? Por quê? Porque nós estamos falando de no mínimo, por baixo, né? Me corrija aí, doutor José Luiz, se eu estiver errado, nós estamos falando por baixo de uma questão em torno de 25% para mais, né? Acho que estou sendo bastante conservador, né? De impacto nos débitos, nos créditos trabalhistas. Então, se você tem uma estratégia processual bem traçada, você vai conseguir levar essa discussão mais adiante, né? Ou menos, pelo menos, discutir ela, protestar ou impugnar, pugnando pela essa questão do IPCA, que é uma coisa que veja bem, todas as demais justiças utilizam o IPCA. Para você ter um exemplo mais emblemático, eu falei esses dias atrás sobre bancos e a colega falou, mas depende do período, mas pode até ser mais, né? Pode ser 30%, 40%, depende, né? O número de meses do contrato de trabalho, o doutor José está lembrando bem, porque o último entendimento com relação aos precatórios, o STF entendeu que a modulação era a partir de 2009, né? Não era nem em 2015 como o TST estava decidindo, ou seja,
ainda é maior. Então, isso, se você pegar um processo, um contrato de trabalho desse período, né, uma ação desse período, você vai conseguir aí ter um plus, né, em termos de em termos aí dos créditos a receber. Bom, na verdade, eu mencionava que a questão do IPCA, e aí tem a questão emblemática dos bancos, porque o banco, ele, para executar você, ele vai aplicar o IPCA, mas se um trabalhador entrar contra um banco, ele vai querer pagar por TR, que é defasada, não recompõe os créditos, né? Então tá aí essa grande discrepância, né, dentro da trabalhista, que só até agora a trabalhista não pacificou essa questão, e na verdade se trata aí de uma da densidade ao direito de propriedade e isonomia, né, quanto aos créditos. Eu estou falando, não para de falar, você precisa me dar o time aí, porque eu acho que a gente está indo para o final, não? Estava olhando agora o relógio, mas não. Doutor, pode falar à vontade, o seu conhecimento está sendo muito aproveitado. Nós temos ainda 15 minutinhos para a gente conseguir encerrar isso, que a nossa live é de 60, senão daqui a pouquinho o Instagram já nos corta e nos derruba. Tudo bem. Bom, fundamentalmente, eu acho que é importante, né, após a questão, voltando agora para a questão da audiência e dos procedimentos, me perguntaram... Perfeito, não, realmente, não atualiza perto da inflação. Verdade, doutor. A questão, após a prova, importante, eu sempre faço, as razões finais de uma forma completa, né? Que é uma forma de você ter um arrazoado, sempre que for preciso, sempre que for que você puder, proteste, mencione para o juiz que você tem interesse em fazer as razões finais, porque você faz uma boa preparação já para o recurso, né? Você vai ali com as razões postas nas razões finais, né? Vai falar, mas o juiz não vai ler. Muita gente também, muitos colegas mencionam da importância da prova, que por vezes você faz uma prova adequada ou tem alguma questão de nulidade dentro de uma instrução processual, e que por vezes pode ser que o juiz de primeira instância tenha um entendimento, mas o tribunal possa ter o outro. Então, faça umas razões finais adequadas. Se tiver qualquer coisa omissa, contraditória, obscura, agora nós temos aí o Instituto do 489 do CPC, faça um embargo de declaração, não tenha receio. Muitos juízes colocam na sentença, né, que vai dar litigância, vai dar ato procrastinatório para quem entrar com embargo de declaração. Eu já faço uma preparação adequada para você posteriormente fazer um recurso ordinário. Porque muitas vezes, se o juiz não esclarecer nada, você vai abrir o RO falando da negativa, a negativa de prestação jurisdicional, né, ou cerceamento até de defesa, e você vai abrir isso com preliminar no RO, e aí você adentra no mérito da questão que você está entendendo, está discutindo, que está baseado, por exemplo, em súmula, aquele entendimento, aquele direito do seu cliente, né? E aí nós vamos, posteriormente, para a questão da sustentação oral. Temos tempo? Temos ainda. E é da questão da sustentação oral. É importante, a gente sabe, isso que nós estamos fazendo aqui, né, Jéssica, até nós mencionávamos antes da live, que muitos colegas não têm um apoio de outros colegas que têm mais experiência do que o jovem início de carreira. A gente sabe que os bancos acadêmicos são falhos nesse aspecto, né? O mundo jurídico, né, o processo é uma responsabilidade, seja de R$1.000, seja de 1 milhão, a responsabilidade é a mesma, né? A acuidade processual é a mesma, né? Então, a gente precisa e é complicado, e é por isso que eu mencionei no início da live, inclusive a questão essencial da capacitação, né? Através de cursos gratuitos, participar da OAB, participar de grupos de WhatsApp, aí da Jovem Advocacia, convidar pessoas renomadas para assistir palestras, falar sobre várias questões relacionadas, e obviamente, assistam às audiências. Porque a audiência também, quando você assiste, é importante para você
ir conhecendo os procedimentos, ir conhecendo, tendo feeling de como que o juiz instrui ou não. Aí você vê se de repente há uma inclinação para alguma determinadas áreas, isso aí a gente percebe rapidamente, a gente vai, com a experiência, com o tempo, a gente vai vendo isso aí, tá? Então, participem da OAB, né? Façam os cursos. Eu verifiquei mesmo na ESA Nacional, de coisa que nem sabia, cursos interessantíssimos que são gratuitos, né? Que a OAB está disponibilizando. Então, faça tudo o que for necessário para você não ter. Ó, nosso amigo Ricardo Guimarães aí, jurista, nosso amigo processualista do trabalho, amigão. Então, Jéssica, é importante o advogado ser visto. É importante o advogado ser bem qualificado. É importante o advogado ser combativo. Entenda, não ache que você ser complacente com violação de prerrogativas do advogado, por qualquer autoridade, que você vai ser respeitado por você não fazer nada. Você precisa ser combativo, sabe? Você precisa demonstrar que você tem conhecimento, que a advocacia também tem qualidade, tá? Então, dentro desse cenário, é importantíssimo que o advogado se preste a trabalho de fazer, por exemplo, aí voltando à questão do tribunal, a fazer bons memoriais, a destacar as provas fáticas, porque o tribunal faz essa reanálise ainda, né, pelo menos em segunda instância, faz essa análise de tudo que foi discutido, da questão enfática, depois no recurso de vista você já não consegue, só é matéria eminentemente de direito, mas você consegue destacar nos memoriais, um despacho com o desembargador, com o relator, entregar memoriais para o relator, revisor e terceiro julgador, e, fundamentalmente, uma sustentação adequada. Mas lá não é a sustentação que você vai ler alguma coisa, são os pontos primordiais e que a controvérsia de provas nos autos, que por vezes não foram bem apreciadas no juízo de primeiro grau, ou que pelo menos você entenda que não foi, e que você destaque ali na sustentação para chamar a atenção dos jogadores, da turma, né? Então, se faça presente quando tiver oportunidade do tribunal, sim. Vá lá sustentar, treine, né? Comece com processos menos complexos, às vezes com matérias de direito lá para observar, algumas questões pontuais, né? Se faça presente, para você ir perdendo o medo, né? Para você ir perdendo o gelo, né, das autoridades. Você vê lá todo mundo togado, com aquela capa. Você fica, nossa, se eu falar besteira, não, você precisa ir lá, os 10 minutos, né, alguns falam aí que em alguns tribunais, eu não sei se é 5, eu acho pouco demais, eu acho pouco, esse tempo que você está lá na tribuna é seu, é diferente da audiência, que ali você está ali, o juiz, né, aí você tem que protestar, né, as pegadinhas lá que às vezes fazem, indefere, mas, reitera no final, você pergunta no final e o advogado tem que anotar, e não sabe se presta atenção no depoimento, se na ata que o juiz está colocando, que às vezes pode ser que tenha alguns equívocos, alguns errinhos, né, ou se está fazendo, então você fica perdido dentro desse cenário do dinamismo da audiência, né? Oi? Muito. No começo a gente fica muito perdido. A prática vem só com a prática mesmo, até que a gente consiga assistir. Doutor, estamos quase encerrando a nossa live, e como jovem advogado eu pergunto, se o senhor pudesse nos dar um conselho para quem fala, eu quero iniciar na advocacia trabalhista, o que o senhor diria? Puxa, eu acho assim, apaixonante, né, a nossa área, porque ela lida com direitos fundamentais, né, do cidadão. Dificilmente, seja como empregado, seja como empregador, você não vai, dificilmente você não vai ter que se deparar com alguma situação em discussão de algum contrato de trabalho, né? Então, o direito do trabalho está previsto no campo aí dos direitos sociais da nossa Constituição Federal. É apaixonante você ver, agora mesmo, pela pandemia, mais do que nunca, né? Você vê como o direito do trabalho é importante. Você vê até agora recente, nós tivemos aqui em São Paulo
a manifestação aí dos trabalhadores de aplicativo, né, reivindicando, né, direitos, né, contra a precarização do direito do trabalho, né, que são trabalhadores que a legislação ainda não está, não tem uma legislação especificamente que trate desses direitos. Então, eu acho que é importantíssimo essa hora, e acho que nesse período que nós estamos, né, a gente costuma dizer que a advocacia trabalhista ela vem está resgatando o seu protagonismo, sempre foi protagonista. Mas, fundamentalmente, né, principalmente para quem está nessa profissão por uma questão de justiça, o direito do trabalho por vezes é o local do Estado em que o cidadão encontra efetivamente uma prestação jurisdicional, encontra, enquanto cidadão, um atendimento público de qualidade, que por vezes não é encontrado no hospital ou em algum setor público. Então, eu aconselho, sim, é uma área apaixonante, ela é uma área que está atualmente com as mudanças, com inovações, né? Você precisa estar sempre atualizado, como em todas as áreas, mas os dinamismos. Fundamentalmente, se você tem essa questão muito aflorada com relação à questão dos direitos, né? Seja da empresa, de defender esses direitos fundamentais. E a Justiça do Trabalho, ela é protagonista, com certeza, no nosso ordenamento aí jurídico. Um abraço ao Dr. Cássio Bafra, ao Dr. Caio Pedroso, ao presidente da subseção de Jaú, a doutora Mariana Bega, todos os amigos que nos acompanharam aqui, e a simpática e competente amiga agora, doutora Jéssica, aí, que nós vamos manter contato e vamos fazer bastante projetos aí, se Deus quiser, junto. Com toda certeza. Doutor Diego, muito obrigada por essa oportunidade de aprendizado, por transmitir todas essas informações para a gente. Agradeço de antemão ao doutor Caio Pedroso pela grande oportunidade de poder estar mediando essa live, doutor Lincoln pelas suas oportunidades sempre. Então, a gente encerra agora a nossa live. Pessoal, quem ainda não nos segue, por favor, nos siga, encha-nos de coraçãozinhos e aproveitem todas as lives que nós teremos nas próximas semanas. Doutor, um grande abraço. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado a todos vocês. Beijo. Até mais. Até mais.